Olá, bom dia. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. E o novo esquema de rodízio aqui na cidade de São Paulo entrou em vigor nesta segunda-feira. Com a mudança, a restrição passa a valer nos dias úteis, no sábado e nos feriados, das 8 da noite até às 5 da manhã. E não nos horários tradicionais, que era das 7 às 10 da manhã e das 5 da tarde às 8 da noite. Segundo a Prefeitura de São Paulo, a liberação dos veículos durante o dia visa reduzir a aglomeração no transporte público. E a proibição noturna pretende impedir a circulação após o expediente. Ela acompanha o toque de recolher, que entrou em vigor no dia 15 de março, em todo o estado, com a fase emergencial do Plano São Paulo. E depois de testes de eficácia nos Estados Unidos com mais de 30 mil pessoas, a AstraZeneca garante que a vacina não traz riscos à saúde. Vários países tinham suspendido o uso do imunizante nas campanhas de vacinação. A AstraZeneca afirmou que a vacina contra a Covid-19 da empresa tem eficácia de 79% para prevenir a doença e não aumenta o risco de coágulos sanguíneos. A vacina também teve efetividade de 80% em pessoas com mais de 85 anos. As afirmações foram feitas depois de testes de eficiência de fase 3 nos Estados Unidos e vêm como resposta à suspensão da administração do imunizante em pessoas idosas em vários países. Os testes nos Estados Unidos envolveram mais de 32 mil pessoas, das quais 2/3 receberam uma dose. Quase 20% dos participantes tinham 65 anos ou mais e quase 60% tinham problemas de saúde com alto risco de contrair formas graves da Covid-19. Os testes realizados por uma equipe independente mostraram que não há risco maior de trombose entre os participantes que receberam pelo menos uma dose. E olha só, depois da implementação de medidas para frear novas infecções de Covid-19, as praias da Zona Sul do Rio de Janeiro permaneceram vazias neste fim de semana. Mesmo durante a pandemia, houve aglomerações na orla da cidade. O Rio de Janeiro tenta prevenir o que parece ser inevitável. Na sexta-feira, 95% dos leitos de terapia intensiva estavam ocupados. E o prefeito Eduardo Paes classificou a situação como muito crítica. O Brasil vive o pior momento da pandemia, com hospitais lotados de norte a sul e uma campanha de vacinação ainda em estágio inicial. As medidas adotadas por governadores e prefeitos não têm sido suficientes para controlar o aumento das infecções. A cidade do Rio de Janeiro tem quase 20 mil mortes por Covid-19. E já passou de 215 mil casos confirmados. E o Ministério da Saúde do Paraguai informou que o país atingiu 100% de ocupação de leitos de terapia intensiva. O país chegou a ser considerado exemplo na condução da pandemia, mas viu o número de casos e mortes aumentar nas últimas semanas. No sábado, 42 leitos hospitalares foram habilitados, dos quais 30 foram ocupados imediatamente. Autoridades estudam estender o atendimento médico a quartéis para aumentar a quantidade de postos de atendimento. As Forças Armadas e o Ministério da Defesa devem trabalhar em cooperação com o Ministério da Saúde. O país já registrou quase 200 mil casos de Covid-19 e 3.695 mortes para uma população de 7 milhões de pessoas. O Paraguai, que já chegou a ser considerado exemplo de condução da pandemia na América Latina, tem visto um descontrole nas infecções nas últimas semanas. O agravamento da pandemia gerou uma crise política e protestos nas ruas contra o governo de Mário Abdo Benítez, que teve até um pedido de impeachment protocolado, mas rejeitado no Congresso. E mudando de assunto, a costa leste da Austrália sofre com chuvas torrenciais e enchentes que provocaram a evacuação de milhares de pessoas. É possível que o cronograma de vacinação contra a Covid-19 seja atrasado. Milhares de pessoas foram obrigadas a evacuar os subúrbios de Sydney neste domingo, enquanto a costa leste da Austrália é atingida por chuvas recordes e inundações. Serviços de emergência emitiram ordens de evacuação para várias áreas baixas no noroeste da cidade, um dia depois de alertas sobre enchentes com potencial risco de vida no estado de New South Wales. A população já começou a se reunir em centros de evacuação em cidades ao norte de Sydney. Chuvas torrenciais atingiram uma vasta região costeira já encharcada por um verão excepcionalmente úmido.
Um deslocamento das tempestades ao longo da costa é previsto e as chuvas devem continuar até quinta-feira. Mais de 1.000 pedidos de ajuda foram registrados pelos serviços de emergência e cerca de 100 resgates em inundações aconteceram durante a noite de sábado e a madrugada de domingo. É possível que a chuva e as enchentes atrasem a administração das vacinas contra a Covid-19 na região. E de volta ao Brasil, nessa primeira semana de outubro deve ter temporais em parte do país. Vamos ver como fica a previsão do tempo hoje em todo o país? Acompanhe. A primeira segunda-feira de outono será marcado por vários temporais em grande parte do país por causa da circulação de ventos em vários níveis da atmosfera. Os temporais serão frequentes no Rio Grande do Sul, no leste catarinense e em grande parte do Amazonas, Acre e Rondônia, assim como no litoral do estado do Pará. A expectativa é para pancadas de chuva entre a tarde e a noite na maioria das outras áreas do país, inclusive nas capitais Goiânia e Brasília, mas o tempo segue firme na Grande São Paulo, em grande parte de Minas, no Rio de Janeiro e também sobre a Grande Vitória. A expectativa é de tempo instável, principalmente pela manhã, na região de Salvador, no norte do Tocantins e também no norte de Mato Grosso. Em praticamente todos os estados da costa leste do Nordeste, inclusive em Pernambuco, Rio Grande do Norte e também na região do Ceará, chove apenas de forma passageira. A mínima prevista nesta segunda-feira é de 23 graus em Cuiabá e o dia começa com 19 graus em São Paulo. Máxima prevista de 28 graus em Brasília, faz 35 graus no Rio de Janeiro e 30 graus em Curitiba. E em meio à crise da pandemia de Covid-19 no país, com estados e municípios tentando conter o avanço da doença, algumas decisões acabam dividindo opiniões. É o caso de uma medida tomada pelo prefeito de Criciúma, no estado de Santa Catarina. O prefeito de Criciúma, Clésio Salvaro, do PSDB, publicou um decreto essa semana que libera os servidores públicos municipais do serviço em razão da pandemia da Covid-19, mas sem remuneração. De tanto as pessoas perguntarem para mim, eu tenho dito, tá bom, vocês vão ter lockdown, ok? Estou assinando agora aqui o decreto do lockdown no Paço Municipal. O Wagner passa aqui para mim o número do decreto, é o decreto 539, já está sendo publicado agora nesse momento. Então, lockdown na Prefeitura de Criciúma. Lembrando só um detalhe, lockdown sem remuneração, não remunerado. Não quer vir trabalhar? Não tem problema. Quer se cuidar? Ótimo, vai ficar em casa, mas não vai receber salário. É assim mesmo, porque é muito fácil pedir lockdown, quando a geladeira está cheia e o salário está garantido. Então, estou decretando lockdown na prefeitura, voluntário, facultativo. Quer lockdown? Vai ter lockdown, só não vai ter salário. O vídeo viralizou nas redes sociais e dividiu opiniões. E quem demonstrou total insatisfação foi o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, que também usou as redes sociais para expor sua indignação pelo decreto. O servidor público da cidade de Criciúma não pediu para ficar em casa, não pediu lockdown. Está apenas pedindo para que aqueles do grupo de risco possam ficar em trabalho remoto. Não vamos desviar o foco. Nós precisamos cobrar do poder público aquilo que é de sua responsabilidade. E o decreto do prefeito é irresponsável, porque se hoje todos os servidores resolvessem pedir através do decreto para ficar em casa 15 dias, mesmo passando dificuldade, porque a geladeira não está cheia não, nem a inflação tiveram, e a caristia está para todo mundo, também para o servidor público. Mas se estes pedissem para ficar em casa sem salário e deixassem de atender, como ficaria a saúde de Criciúma se 10 médicos, se 10 enfermeiros, se 10 técnicos, se o pessoal da diretoria de trânsito pedisse para ficar em casa? De acordo com a publicação, aqueles que quiserem fazer o resguardo da sua saúde podem ficar em casa pelo período do estado de calamidade pública decretada pelo governo do estado de Santa Catarina, mas não haverá pagamento de salário no final do mês. Todos os serviços da prefeitura seguem normalmente. E essa edição fica por aqui. Mais informações daqui a pouco às 11 da manhã. Obrigada pela companhia e até já.